Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Jesus, em Mateus capítulo 5, ele aboliu o mandamento olho por olho e dente por dente? Eu vou lhe mostrar nesse vídeo que, longe de Cristo abolir este mandamento, ele contextualizou este mandamento de forma correta, algo que os líderes religiosos não fizeram nos dias de Cristo. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Depois desse vídeo eu quero que você comente, que você diga, com base nos textos bíblicos que eu vou lhe passar, se realmente Jesus aboliu esse tipo de mandamento. Então depois eu quero que você comente, para eu ver assim como que você compreendeu esse vídeo, como que você compreendeu esse texto bíblico. Vamos aqui ler Mateus 5, 38 e 39. Muitas pessoas, por mais bem intencionadas que possam ser, quando leem esse tipo de texto e dão a interpretação delas, infelizmente elas estão fazendo um desfavor para Deus. Estão fazendo um desfavor para a interpretação bíblica. Tá? Longe de abolir os escritos do Antigo Testamento, o que Cristo fez foi confirmá-los e dar a eles a correta interpretação que as pessoas na época perderam. Tá? Então tenha isso em mente. Vamos lá. Mateus 5, 38 e 39. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Nesse contexto, Jesus está dando uma clara orientação sobre a vingança. Tá? Ele está abolindo o mandamento olho por olho, dente por dente? A resposta óbvia e contextual é não. No capítulo 5, verso 17, que eu vou ler para você depois, ele diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei de Moisés ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. E aí ele continua no verso 18: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Todas as profecias já se cumpriram? O fim dos tempos, Jesus já voltou? Diríamos assim? Não. Então, ele não veio abolir a lei de Moisés, os escritos de Moisés, e nem dos profetas. Mas, Leandro, como que você explica então que ele disse que não deve-se proceder de acordo com o mandamento olho por olho, dente por dente? Vamos lá, vamos fazer a interpretação correta. Primeiro, onde no Antigo Testamento a Bíblia diz que alguém deve odiar um inimigo? Temos que fazer essa pergunta para o texto. Em algum momento o Antigo Testamento ensinou que devemos odiar um inimigo? Não. Olha o que diz Levítico 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Onde é dito no Antigo Testamento que nós devemos odiar os inimigos? No Antigo Testamento não ensina isso. Quando Cristo cita
o olho por olho, dente por dente, ele diz claramente aqui, ó, no versículo 38, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quem deu uma interpretação errada ao mandamento olho por olho, dente por dente, não foi o Antigo Testamento, não foram os profetas inspirados do Antigo Testamento, foram os fariseus e líderes religiosos da época. Eles pegaram o mandamento, que era uma orientação para os juízes executarem a sentença de forma proporcional ao crime. Eles pegaram este mandamento e usaram como uma desculpa para vingança pessoal. É contra isso que Jesus está se referindo. Ele está se posicionando contra isso. Como que ele vai abolir, né, algo que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento a escreverem? Segundo Pedro 1, 19 e 21, né? Diz que nenhuma profecia provém de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Tá? Então o que aconteceu? Este mandamento, tá? Vamos ler aqui Levítico 24, 20. Veja, aqui no capítulo 19 e 18 você vê claramente, Deus não ensina, o Antigo Testamento não ensina que você tem que odiar os seus inimigos. Não ensina. O que o texto diz? Ó, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Esse é o segundo grande mandamento. O primeiro é ame a Deus sobre todas as coisas, né? Depois ame ao próximo como a si mesmo. Jesus está em Mateus 22, 36 a 40, citando Levítico 19 e 18. Então ele não está abolindo nada do Antigo Testamento. Agora, a interpretação distorcida, aí sim, é isso que ele está fazendo, ele está corrigindo. Tanto que quando ele fala em Mateus 5,17 que ele veio cumprir a lei, olha que interessante, o termo grego cumprir é o termo plero. O que plero no grego significa? Completar, encher, dar o verdadeiro sentido. Então ele está dizendo o seguinte, ó, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim dar o verdadeiro sentido que foi perdido. E é o que ele faz em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ele cita mandamentos de ordem moral, civil, religiosa, e ele amplia a compreensão, mostrando que o pecado não acontece somente no ato, mas ele começa nas intenções internas, nas intenções, naquilo que vem do seu interior. Tá? E aí Levítico, você vê até no contexto do próprio mandamento, diz assim, ó, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Aqui são orientações para os juízes punirem proporcionalmente ao crime cometido. Só que os líderes religiosos dos dias de Jesus pegaram este mandamento e aplicaram a vingança pessoal, porque eles eram vingativos. Eles eram pessoas más. Tá? Então veja, o Antigo Testamento nunca ensinou que você tem que odiar os inimigos. Então quando Cristo falou, ó, vocês ouviram o que foi dito. Não foi dito pelo profeta inspirado, foi dito pelos líderes religiosos da época. A odiar os inimigos. Mas nós já vimos em Levítico 19, 18, Deus nunca ensinou isso. E vemos aqui em Levítico 24, 20 que a orientação do olho por olho, dente por dente foi dada para os juízes. Então o que Cristo está falando? Ele está mostrando, não que o mandamento olho por olho, dente por dente foi abolido, mas está mostrando, ele não é uma justificativa para um civil fazer vingança com as próprias mãos. Ele foi dado a juízes, a autoridades. Então você vê como muitas pessoas fazem um desfavor para o texto bíblico. Depois eu vou ler para você aqui 2 comentários, até vou ler agora, tá? 2 comentários sobre isso. Bom, primeiro, Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 346. Quando diz Cristo, né, eu porém vos digo, ele não está indo contra o que o profeta inspirado revelou, o que Deus revelou para Moisés. Ele está indo contra a interpretação distorcida que fizeram do profeta. Tá? Olha o que diz o comentário bíblico. Cristo mostrou que suas exigências iam muito além da mera forma da lei e que incluíam o Espírito que daria vida e significado
ao que do contrário seria apenas forma. Ele apresentou 6 exemplos específicos, né, em Mateus 5, né, a 7, para tornar clara a diferença entre atos externos e as motivações que impulsionam esses atos. Então, longe de abolir o mandamento, ele está mostrando que as exigências de Deus vão além. Ou seja, Deus não quer simplesmente que você demonstre obedecer a lei, ele quer que isso venha do interior. Tá? E aí, a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, na página 1707, comentando Mateus 5, 21 a 48, diz assim, ó: esses versículos mostram que a interpretação do Antigo Testamento feita por Jesus é a antítese das interpretações e aplicações equivocadas feitas pelos líderes religiosos. Ao introduzir seus comentários, repetidas vezes com ouvis o que foi dito, olha, presta atenção nisso, Jesus não corrige o Antigo Testamento, e sim as interpretações equivocadas do Antigo Testamento que eram correntes na época. Então dizer que Cristo está abolindo o mandamento olho por olho, dente por dente, que foi dado como um padrão para os juízes e autoridades, é um mito dizer uma barbaridade dessas. Porque não condiz com o propósito do mandamento, a quem o mandamento foi direcionado, e não condiz com o contexto geral das Escrituras, como vimos em Levítico 19:18, e não condiz com o que Cristo diz no próprio contexto de Mateus 5:17. Veja o que diz Mateus 5, 17 e 18 na nova versão transformadora. Ó, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Isso aqui é muito claro, não tem como interpretar de forma contrária a isso, a não ser que a pessoa tenha um problema com leitura. Tá? Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Lembra do termo grego plero? Completar, encher, dar o verdadeiro sentido? Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, os que lá estiverem vão falar bem dessa pessoa que ensinou todas as orientações de Deus e que obviamente não falou, não ensinou a barbaridade de que Cristo aboliu qualquer mandamento da lei. Ele deu a interpretação correta. Tá ok? Essa ideia de que Cristo aboliu a lei, ela tem uma premissa falsa de que os escritos do Antigo Testamento foram abolidos por Jesus. Esta premissa é totalmente falsa, como podemos ver aqui nessa análise contextual, e também de acordo com os textos a seguir que eu vou ler para você, e aí finalizamos esse vídeo. Olha o que Cristo diz em João 5, 46 e 47. Ó. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Cristo falou o seguinte, que crer nos escritos de Moisés é a mesma coisa que crer em Jesus. Crer em Jesus é crer nos escritos de Moisés, porque os escritos de Moisés falam a respeito de Cristo. Quando Moisés ensina sobre o ritual do santuário, ele está falando do Cristo como Cordeiro e de Cristo como sumo sacerdote. Quando Moisés explica as leis ao povo, ele está explicando as leis como Deus orientou a explicar. Então, essa questão de que o Antigo Testamento foi abolido, foi reinterpretado por Cristo, não é bem assim. Cristo não deu uma interpretação do Antigo Testamento diferente da dos profetas inspirados. Ele deu uma interpretação diferente das interpretações judaicas e farisaicas da época. É muito diferente. E outro texto, João 10, 35. Será que Cristo ensinou que as escrituras, que os profetas do Antigo Testamento, inclusive Moisés, falharam e aí ele veio corrigir o que eles disseram? Ridículo pensar desse jeito. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Para Jesus, o Antigo Testamento é inspirado, a Escritura não pode falhar, e quem crê nos escritos de Moisés,
crê em Jesus. Quem não crê nos escritos de Moisés, não crê em Jesus da forma correta. Tá bom? Então lembre-se, o olho por olho, dente por dente é válido para ser aplicado por autoridades e não por civis, como ensinaram os líderes religiosos da época. Então o que Cristo faz? Não é corrigir o profeta inspirado, porque senão Cristo estaria corrigindo o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. O que Cristo faz é corrigir as interpretações equivocadas que os líderes fizeram da lei. E por isso eu repito, tanto o comentário bíblico adventista quanto a Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada estão corretíssimos. E a Bíblia diz o seguinte, vou repetir a citação: esses versículos mostram que a interpretação do Antigo Testamento feita por Jesus é a antítese das interpretações e aplicações equivocadas feitas pelos líderes religiosos. Ao introduzir seus comentários repetidas vezes com ouvistes que foi dito, Jesus não corrige o Antigo Testamento, e sim as interpretações equivocadas do Antigo Testamento que eram correntes na época. Eu espero que essa dica de interpretação bíblica tenha lhe ajudado a você compreender que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Jesus não veio corrigir um profeta que foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele veio corrigir as interpretações distorcidas apresentadas pelas pessoas naquela época. Tá bom? Que Deus guarde a você. Vá aqui na descrição do vídeo, se inscreva na Masterclass de Interpretação Bíblica, que vai ser realizada, né, na noite de 20 de dezembro, às 8 da noite, numa segunda-feira. Eu vou dar dicas muito preciosas para você sobre interpretação bíblica. Tá? Se inscreva, você já vai receber um e-mail com as informações de como você pode garantir o seu ingresso para esta Masterclass. Tá bom? Que o Papai do Céu te guarde, te dê uma semana muito feliz e até o nosso próximo estudo. Vem aí a Masterclass de Interpretação Bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.